Vamos ao vivo aqui acompanhar as imagens da TV Justiça, porque está acontecendo agora nesse momento lá, quem está falando é o ministro Alexandre de Moraes, naquele contexto do julgamento sobre regras de conduta, né, do Conselho Nacional de Justiça. A regra não é verdade, nem de conduta, mas de uso das redes sociais. Ou como advogado dos seus familiares. Sobre a advocacia exercida por familiares de ministros do Supremo, né? Ele está defendendo que isso é possível. É vedado ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária. Atividade, e aqui é importante também esclarecer, a resolução, de maneira alguma, ela proíbe que o juiz tenha suas orientações, suas opções políticas, que o juiz no almoço de casa, o juiz no almoço de casa não pode mais falar sobre política. Seria conveniente não falar, porque política em almoço de família, de tempos para cá, não dá certo. Mas, eventualmente, se o magistrado for flamenguista, por exemplo, igual o ministro Cássio, ele não vai querer falar de futebol. Agora, se for corintiano, não vai falar de política, vai falar de futebol. Isso vai dependendo de cada casa. Ele não pode mais mandar um WhatsApp para o seu filho, dizendo que vai votar. Não, pode. E até conversando com o ministro Cássio, e ele até gentilmente me mandou um trecho do seu voto. Obviamente não estava incluído, mas vamos deixar mais claro que, obviamente, as conversas em caráter pessoal podem e devem continuar normalmente, mesmo usando as redes sociais. Vale aquela regra que eu repito sempre. Na vida real ele não pode, uma conversa privada, apoiar A, apoiar X, apoiar Y. Então ele pode também numa conversa privada. Conversa privada é uma coisa. Agora, comunidade no WhatsApp, em comarcas pequenas, que tenham todas as lideranças empresariais, políticas da cidade, isso não é conversa privada. O bom senso deixa isso claro, mas para evitar qualquer dúvida, já digo aqui presente que vou incorporar na fundamentação essa questão específica trazida pelo ministro Cássio. A atividade político-partidária não é só se filiar a partido político. A atividade político-partidária não é só ser candidato, tudo isso vedado ao magistrado. A atividade político-partidária também é se utilizar da sua função, do seu cargo, do seu conhecimento na cidade, para influenciar eleições. Isso é atividade político-partidária, porque tem uma finalidade. E a finalidade de toda atividade político-partidária é chegar ao poder, conquistar os cargos. Obviamente, à medida em que um juiz, que um magistrado, ele se utiliza das redes sociais para influenciar a comunidade de um lado ou do outro, obviamente, ele está a exercer atividade político-partidária. O que fez o CNJ? Só deixou claro o entendimento que já era do próprio CNJ, para facilitar o juiz a não errar e não precisar ser processado. E volto a dizer, o êxito dessa resolução, ministro Dias Toffoli, sob a sua presidência, foi tamanho que em 7 anos... 18 mil juízes, só 28 casos. Porque houve, da tribuna foi dito, eu não diria que 90% são homens e mulheres capazes, corretos, 99% que já não aderiam a essas práticas absurdas. E aqueles que assim faziam, uns preferiram sair, como bem lembrou o ministro Dias Toffoli, e os outros voltaram a cumprir a Constituição e a LOMAN. O cumprimento da Constituição e da LOMAN basta
para regrar a magistratura. E, em alguns casos, aqui, eu sempre cito a fonte, citando o ministro Zanin, em alguns casos, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar. É simples, basta aplicar. E foi o que fez o CNJ para dar mais segurança jurídica. A outra vedação, para lembrar os críticos de plantão, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, que é exatamente aqui o magistrado pode receber por palestras, o magistrado pode ser acionista, o magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa... Vocês ouviram aí o ministro Alexandre de Moraes, eles estão votando a resolução do CNJ sobre a conduta dos magistrados no uso das redes sociais, mas o ministro Alexandre de Moraes extrapolou essa fronteira, ele está defendendo que hoje o que existe, a Constituição Federal e a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, são suficientes para estabelecer as regras, o parâmetro regulatório para o exercício da magistratura. Então, no fundo, o que ele está dizendo é que nós não precisamos de um código de ética, como propôs o ministro Edson Fachin, a relatora será a ministra Carmen Lúcia. No fundo, é uma resposta ao Edson Fachin. Aí ele vai passando por uma série de pontos. Antes da gente começar a mostrar, a transmitir à TV Justiça, o nosso repórter José Matheus Santos, que está acompanhando essa sessão, repete que o Alexandre de Moraes nos passou aqui, que o Alexandre de Moraes falou que o magistrado, né, que ele começou falando sobre as vedações da magistratura, como o magistrado só pode dar aulas e palestras, agora começaram a demonizar as aulas e as palestras ministradas pelos juízes, por falta do que criticar, né, abre aspas, daqui a pouco vai ser má-fé da aula nas universidades. E disse ainda que é uma mentira absurda que tem sido repetida por ignorância, má-fé e interesses econômicos escusos em prejudicar o tribunal sobre ministros julgarem casos de parentes. Aí a gente volta àquela velha história que foi revelada pela nossa colega Malu Gaspar, de que o escritório da mulher de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato milionário de 139 milhões de reais, ou tinha, com o Banco Master de Daniel Vorcaro, né? Assim começou essa história toda e a sua repercussão.